Olá, seja bem-vindo ao módulo 1 do curso básico de Vigilância Sanitária de Cosméticos e Saneantes. Este curso tem por objetivo trazer alguns aspectos gerais, porém imprescindíveis, acerca de vigilância sanitária, especificamente na área de cosméticos e saneantes. A finalidade é contribuir com o aperfeiçoamento profissional dos fiscais sanitários, além de demais profissionais de saúde que têm interesse na temática, através da construção de um material compacto e prático acerca do tema, que sirva de educação permanente em saúde com relação à inspeção e avaliação de autoinspeção das boas práticas de fabricação de cosméticos e saneantes, dentro de uma visão crítica da vigilância destes produtos, desde a sua fabricação. É importante destacar que esta construção não tem por objetivo esgotar o tema por inteiro. Tampouco é capaz de abordar a legislação em sua completude. Neste sentido, dois aspectos são fundamentais: a contribuição de todos os profissionais para a qualificação do presente curso e o aprofundamento individual em relação à legislação. Vamos à apresentação do curso? Neste primeiro módulo, estudaremos os conceitos básicos da área da saúde no Brasil. Iniciaremos com a Constituição Federal de 1988 e a sua relação com a saúde. Depois falaremos sobre o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. E, por fim, sobre como a vigilância sanitária está inserida no SUS. Vamos começar? A Constituição Federal de 1988 e a saúde. Esta é, talvez, a Constituição mais famosa no cenário histórico brasileiro, conhecida como Carta Magna do Brasil. A Constituição de 88 trouxe subsídios importantes para a criação do nosso Sistema Único de Saúde, 2 anos mais tarde. Entre os artigos mais importantes trazidos neste documento está o artigo número 196, que fala sobre o direito à saúde. O seu texto diz que a saúde é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado. A Constituição de 88 foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, sendo promulgada em 5 de outubro de 1988, durante o governo de José Sarney. É considerada uma das mais avançadas do mundo na garantia de direitos individuais e sociais, substituindo, então, a Constituição Federal de 1967. No link abaixo você pode encontrar o texto completo da Constituição, do qual recomendamos a leitura dos artigos 196 ao 200, que falam justamente da saúde. Aqui no nosso material também vamos destacar, além do artigo 196, os artigos 198 e 200. O artigo 198 também traz conceitos muito importantes para entender como funcionam as ações e serviços do Sistema Único de Saúde no Brasil, que se constituem em uma rede hierarquizada, baseada nas seguintes diretrizes: a descentralização, isto é, a organização das ações entre os 3 entes federativos, União, Estados e municípios, com uma direção única em cada uma dessas esferas de governo. Também o atendimento integral, que é um princípio que considera as pessoas como seres biopsicossociais. É um princípio, então, que atende a todas as necessidades das pessoas nos diversos momentos da vida. E aqui, dando prioridade às ações preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E, por último, fala também da participação da comunidade, que mais tarde foi definida como controle social, sendo regulada pela Lei nº 8.142, escrita e publicada no ano de 1990. Essa lei fala também da criação dos conselhos e conferências de saúde, que são justamente os instrumentos de participação social no SUS. Já o artigo 200, ele fala das competências do SUS, isto é, sobre quais são as atividades que o SUS realiza, e que estas vão muito além dos atendimentos de saúde. São, então, algumas delas: controlar e fiscalizar procedimentos e produtos relacionados à saúde,
executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como aquelas de saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico, e entre outras tantas ações, também a fiscalização e inspeção de alimentos e água para consumo humano, a produção, o transporte e a guarda de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, além de colaborar na proteção do meio ambiente, inclusive do ambiente de trabalho. Percebeu, então, quanto as ações do SUS são abrangentes e importantes na sociedade? Então, vamos falar um pouco mais a respeito do SUS. Como falamos antes, o SUS foi criado a partir do que foi estabelecido pela Constituição Federal de 88. Existem várias definições de SUS, mas a mais conhecida é aquela que ficou estabelecida pela Lei Federal 8080, de 1990, que diz que o SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados pelas instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Esta definição se encontra no artigo número 4 da Lei Federal 8080. É importante lembrar que o SUS é resultado de uma conquista coletiva dos trabalhadores, associações comunitárias, universidades e outras organizações civis, que foram unidas em um grande movimento político-social chamado de reforma sanitária. No link abaixo você encontra uma cartilha que foi elaborada pela Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia e que fala justamente da importância do SUS para a sociedade brasileira. Vamos falar um pouco então de como o SUS está estruturado? A Lei 8080 é a lei que traz as diretrizes de organização e funcionamento do SUS. É conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e a sua leitura é fundamental para entender como o SUS está organizado. A Lei 8080 dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Aqui aparece novamente a diretriz de descentralização político-administrativa, que a Constituição de 1988 introduziu, com direção única em cada esfera de governo, e também a integração em nível executivo das ações em saúde, meio ambiente e saneamento básico. Os principais assuntos abordados pela Lei 8080 estão dispostos aqui nos slides, e para acessar o texto completo da lei, você pode clicar no link abaixo. Mas e a vigilância sanitária? Como está inserida nesse cenário? A Lei 8080 dispõe que a vigilância sanitária está inserida nos campos de atuação do SUS. Mas o que é vigilância sanitária? O artigo 6, parágrafo 1, diz que a vigilância sanitária é o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde, abrangendo principalmente dois aspectos: o controle de bens de consumo e a prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde, desde a sua produção até o seu consumo pelas pessoas. Para entendermos melhor o papel da vigilância sanitária como campo de atuação do SUS, vamos assistir a um vídeo? Olá pessoal, meu nome é Renan, eu sou estudante da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e hoje eu estou aqui para falar sobre a vigilância sanitária e você. Minha proposta é de que, de um modo dinâmico e divertido, possamos utilizar o conhecimento que vocês já têm para refletir e conferir como a vigilância sanitária, a Anvisa, está inserida no nosso dia a dia, tendo como exemplo a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Atualmente, o Sistema Único de Saúde compreende diversas ações e serviços para cuidar da nossa saúde, de forma a preveni-la, promovê-la e recuperá-la. A partir da Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde, são incorporadas reivindicações do movimento pela reforma sanitária.
Ele defendia que os níveis de saúde da população se expressam pela organização social e econômica do país, sendo a alimentação, a moradia, o saneamento básico e acesso a bens e serviços essenciais fatores condicionantes e determinantes da saúde, entre outros. Isso representou uma grande conquista para a população brasileira, fazendo com que a saúde passasse a ser um direito de todos e de todas, compondo o sistema de seguridade social. Vale lembrar que, antes do SUS, apenas pessoas com carteira de trabalho assinada tinham direito à assistência médica. Assim, o restante da população fora excluída, gerando grandes desigualdades sociais, e a ideia de que saúde é sinônimo de assistência médica passa a ser fortalecida. A vigilância sanitária cogitou o dever da eliminação, diminuição e prevenção dos riscos e agravos à saúde, sendo ela responsável pela intervenção dos riscos sanitários no meio ambiente, na produção e circulação de bens e também na prestação de serviços de interesse à saúde. Em âmbito nacional, compete à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelecer normas, propondo, acompanhando e executando políticas e diretrizes e também realizando algumas ações de vigilância sanitária. Dos remédios e vacinas que tomamos, ao shampoo e à pasta de dente que usamos, a Anvisa atua de modo a evitar que fiquemos doentes ou soframos agravos. Essa é uma das maneiras mais racionais de se investir na saúde, pois além de promover melhor qualidade de vida à população, reduz os gastos com assistência ao passar do tempo, podendo se investir na saúde em outros aspectos. Nos municípios, cabe à vigilância sanitária executar e complementar normas quando necessário. Em Porto Alegre, ela corresponde a uma das áreas da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde. Aqui, ela é dividida em várias equipes formadas por profissionais de diversas áreas que possuem saberes diferentes e que se complementam para a realização de um trabalho responsável. Em hospitais e clínicas, a Visa é responsável por verificar se os procedimentos estão adequados às normas de biossegurança e também por verificar se os aparelhos podem ser utilizados seguramente. Vamos analisar um exemplo prático. Uma salada de fruta que comemos em restaurante recebe a atenção da vigilância sanitária desde a produção das frutas, quando há acompanhamento do uso de agrotóxicos, até a sua comercialização, pelo acompanhamento do estabelecimento quanto às normas sanitárias a respeito de higiene, manuseio e também manutenção de alimentos em temperatura correta. As ações da vigilância sanitária nos dias de hoje têm como recomendação fundamental a ação educativa, que deve ser exercida não apenas por meio das fiscalizações, mas também por intermédio de reuniões ou capacitações com comerciantes e produtores de bens e serviços, transmitindo-lhes normas técnicas legais e as possibilidades de melhorias dos produtos e dos serviços. Quando o trabalho educativo da Visa parece não ser capaz de sensibilizar os gestores do serviço, ou ela flagra situações que estão pondo em risco a saúde das pessoas, seu poder de polícia serve para que possa autuar, interditar e até multar, se necessário. Com tamanha complexidade e grandeza, fica realmente difícil falar do SUS e da vigilância sanitária assim em tão pouco tempo. Espero que esse vídeo tenha servido ao menos para aumentar a curiosidade e prestígio que vocês têm por eles. Todos nós, brasileiros e brasileiras, fazemos uso do SUS. Ele está em todos os lugares, no mercado público, na padaria e mercado próximo à sua casa, nas unidades de saúde, na ambulância do SAMU, na praça de alimentação de centros comerciais. Por isso, junte-se a nós, quer seja como vigilante ou participando do controle social. Precisamos de você para seguir construindo uma saúde pública cada vez melhor. Muito obrigado, abraço! O funcionamento das ações de vigilância sanitária no Brasil é baseado no princípio da descentralização político-administrativa, que considera uma direção única em cada esfera de governo, isto é, uma direção no âmbito da União, outra no âmbito dos Estados e Distrito Federal e outra no âmbito dos municípios, mas integrados quanto às ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Isto quer dizer que, no que tange às ações de vigilância no país, cada uma dessas esferas possui competências específicas. Mas quais são essas competências? Estas competências
estão estabelecidas na Lei 8080 do ano de 1990, nos artigos número 16, 17 e 18. No artigo número 16, traz que a competência da União se relaciona às atividades mais gerais, como estabelecer os critérios e os parâmetros para o controle de qualidade sanitária de produtos e de serviços de interesse à saúde no país, além de fiscalizar esses produtos e serviços, atuar na execução de ações de vigilância sanitária em circunstâncias especiais, como na presença de agravos à saúde, que escapem do controle da esfera estadual e/ou representem risco de disseminação nacional, além de estabelecer normas e executar a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. Aos estados, compete a coordenação das ações e serviços de vigilância e, em caráter complementar, a execução de ações, assim como estabelecer as normas para o controle e a avaliação dessas ações, além de colaborar com a União na execução da vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. Aos municípios, entre outras tantas atribuições, competem a execução dos serviços de vigilância sanitária, o controle e a fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde e, assim como os estados, a colaboração com a União na vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. Saber quais as competências de cada esfera é fundamental para a atuação como profissional de vigilância sanitária e até mesmo como profissional de saúde. Por isso, recomendamos fortemente a leitura da legislação trazida neste material. Existe outra legislação mais recente, que traz toda a estrutura organizacional de gestão e deliberação do SUS, que é o Decreto número 7.508, publicado no ano de 2011. Um elemento importante dessa legislação são as comissões intergestoras e os conselhos de saúde, que são instâncias de deliberação muito importantes no estabelecimento das normas que regulamentam as ações de saúde e de vigilância sanitária no país. No quadro resumo abaixo, você pode ver como essas comissões e colegiados estão distribuídos dentro de cada esfera de gestão. E no link abaixo, você também encontra o texto completo do decreto para sua leitura e aprofundamento. Mas e no nosso estado? Como se dividem as competências e as ações da vigilância sanitária? A resolução número 30, publicada pela Comissão Intergestora Bipartite, ou CIB, em 6 de outubro de 2004, define como estabelecimentos de baixa complexidade, de acordo com seu risco sanitário, estabelecendo que todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul deverão implantar, implementar e desenvolver as citadas ações de vigilância sanitária nesses estabelecimentos de baixa complexidade que são trazidos nessa resolução. Também estabelece que há uma equipe mínima para vigilância em saúde, acrescida de um técnico de nível médio, concursado a cada 300 estabelecimentos comerciais de alimento para atuar na vigilância sanitária desses estabelecimentos de baixa complexidade. O artigo 5º estabelece que todos os municípios deverão apresentar trimestralmente, através do relatório de gestão, quais foram as ações desenvolvidas. O anexo 1 dessa resolução traz a relação de atividades de vigilância sanitária para os municípios executarem, que são cadastrar todos os estabelecimentos sob visa, licenciar estabelecimentos de baixa complexidade, coletar amostras de produtos e autuar estabelecimentos de baixa complexidade, além de apreender produtos que estejam inadequados para consumo ou em situação irregular. Outra resolução, também publicada pela CIB, mais no ano de 2007, é a resolução número 250, que estabelece quais as responsabilidades sanitárias dos estados e municípios. Determina aos estados a coordenação e a execução de ações de vigilância em saúde, compreendendo ações de média e alta complexidade.
de acordo com as normas e pactuações estabelecidas, e aos municípios, então, assumir a gestão e a execução das ações de vigilância em saúde realizadas no âmbito local, compreendendo ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e ambiental, e também de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas. O corpo dessa legislação, então, está disposto aqui no slide. O título 2 traz as condições gerais do financiamento, adesão, competências e responsabilidades. E os anexos do 1 ao 5 trazem o regulamento técnico da vigilância sanitária. Os links de acesso aos textos completos dessas duas resoluções você encontra nas referências ao final deste módulo. Aqui estão então as referências, todos os textos completos e os links de acesso às legislações que foram utilizadas na construção deste módulo. Chegamos ao fim do nosso módulo. Esperamos que você tenha aprendido os conceitos principais que envolvem a construção do SUS e a inserção da vigilância sanitária dentro do Sistema Único de Saúde. Lembramos que para se aprofundar nos conteúdos expostos, você pode acessar os materiais de apoio e ler as legislações recomendadas. Bons estudos e até a próxima!